Olá, pessoal, bem-vindos à Academia Hopper. Eu tô de volta, consegui me organizar para continuar produzindo conteúdo para vocês. E hoje eu vou mostrar um negócio muito legal, uma técnica para você conseguir aprender a entender o código que você está fazendo, que eu acho muito importante nesse começo de entendimento de programação. Esse método se chama debugging. Todos os programadores fazem no dia a dia, mas eu acho que é um método muito legal para quem está começando a entender o que está acontecendo no código. E para fazer isso, a gente vai usar o Visual Studio Code e eu vou ensinar vocês a instalar o Python e como configurar o Visual Studio Code direitinho para funcionar legal com o Python e fazer debugging nele. Bora pro vídeo então? Vamos começar entendendo o que é o Visual Studio Code e eu vou mostrar ele aqui para vocês. É um software da Microsoft, ele é de código-fonte aberto e ele é um dos softwares de edição de código mais utilizados no mundo. Essa aqui é a carinha dele, tá? Então, antes da gente começar, vamos aprender a instalar o Python no Windows. Para instalar o Python, a primeira coisa que eu quero fazer é instalar esse outro programinha aqui que se chama Commander. Ele é uma linha de comando para a gente usar no Windows. Eu acho ele muito melhor do que o PowerShell que o Windows tem ou a linha de comando padrão do Windows. Então, eu vou dar essa dica para vocês aqui. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês baixarem, tá? Mas basta entrar aqui no site e fazer o download. Você pode fazer o download dessa versão mini ou da versão full, que ela vem com o Git. Eu vou fazer aqui o download da versão mini, tá? A versão mini, como é que ele vai funcionar? Ele vai ser um zip e você vai simplesmente instalar, dezipar esse arquivo, descomprimir, em uma pasta onde você quiser. E aí você pode clicar no diretório do Commander e sair usando ele, tá? Então vamos lá, ele tá aqui no meu computador, ó, Commander Mini, eu já fiz o download, já desipei ele aqui nessa pastinha e vou utilizar. Você vai perceber que ele tá pedindo permissão aqui para executar, é porque eu deixei ele já configurado para rodar em modo de administrador. E para você fazer isso, basta você vir aqui, ó, no Settings, tá? E aí, você coloca aqui no Startup, você escolhe qual é o tipo de shell que você quer rodar. E eu gosto de usar o PowerShell como administrador, porque daí qualquer coisa que eu precise fazer, que precisa de permissão, eu já estou com a permissão aqui, eu consigo executar tudo. Então, se você quiser deixar configurado do seu jeito aí, no seu computador igual ao meu, você pode configurar dessa forma aqui, tá? E é só isso que você precisa fazer para ter ele. Bom, vamos instalar o Python agora. E para instalar, eu vou dar mais uma outra dica bem legal, que é um Package Manager para o Windows. Como é que funciona? É uma maneira diferente de você instalar softwares no Windows por linha de comando. E isso é muito legal para quando você precisa, por exemplo, automatizar um script de instalação para garantir que, por exemplo, todos os desenvolvedores que estão trabalhando no mesmo código tenham as mesmas configurações no computador deles e que facilite eles para eles conseguirem começar a trabalhar. No Windows existe esse software chamado Chocolate, que é um Package Manager para o Windows. E aí, se você entrar aqui no site, vou deixar todos os links aí para vocês, tá? Mas entrando aqui nesse site, a gente tem esse botão aqui, Get Started, e aí a gente vai instalar o Chocolate. Você baixando aqui, você vai ver a linha de comando que você precisa rodar para instalar o Chocolate no seu computador. Então, eu vou copiar, aí eu vou executar aqui o meu Commander, lembrando que eu tenho que deixar ele já como admin, tá? Para eu poder ter permissões de instalação, e eu vou simplesmente colar aquele comando que eu peguei lá do site do Chocolate e mandar instalar aqui na minha máquina. Pronto, tá instalado. Então agora a gente vai ter uma linha de comandos chamada Choco, tá? Então, tá falando que aqui o Chocolate 0.12.1 tá instalado. Se você fez isso e funcionou, é porque o seu foi instalado direitinho. Vamos instalar o Python agora então. Então, voltando aqui, eu vou dar um clear para poder limpar minha tela. E para instalar o Python vai ser tão simples quanto fazer isso. A choco install Python 3. Executando esse comando, ele vai começar a instalar o Python para mim no meu computador.
Aí vai ter uma hora que ele vai te perguntar se você quer executar o script, e aí você vai ter que falar que sim para todos. E aí, para você falar sim para todos, você coloca o Y em letra maiúscula, tá? Ou você coloca o A em letra maiúscula, que vai aplicar para todos. Eu vou colocar o A aqui, porque se tiver outros scripts que ele precisa permissão durante a instalação, aí eu não preciso dar permissão de novo. Pronto, já está funcionando. Para você testar que funcionou, você pode digitar o comando Python aqui, e aí ele vai... Pelo visto, não funcionou assim. O melhor é você fechar o Commander e abrir ele de novo. E aí digitar o Python. Pronto, funcionou, tá? É porque, como ele carrega variáveis de ambiente, essas variáveis, elas só valem depois que você inicia a linha de comando aqui de novo, aí ele carrega todas as variáveis de novo. Então, agora já está funcionando. Agora vai ser legal a gente entender como usar o Python no Visual Studio Code. Vamos lá, então. Então, vamos voltar aqui para o Visual Studio Code e agora o que a gente vai fazer é instalar todas as extensões necessárias para o Python funcionar legal nele. Então, a gente vai clicar aqui na área de extensões e vai fazer pesquisa das extensões que a gente quer instalar. Então, a primeira que a gente vai instalar é a extensão de Python. Se você procurar Python, você vai ver que vai ter um monte de extensões aqui. E aí, eu queria que você percebesse que a que a gente vai estar instalando aqui hoje é essa daqui da Microsoft, tá? Essa é a mais utilizada. Ela já vem... a Microsoft, ela tem um trabalho bastante forte com o Python, então essa daqui, essa extensão, ela funciona muito bem e eu recomendo ela, tá? Beleza, a gente instalou o Python e agora o Visual Studio Code vai funcionar bem e saber executar as coisas do Python. Mas vai ter uma outra extensão que eu quero instalar aqui, que se chama PyLens. E aí eu vou te explicar, na hora que a gente estiver olhando o código, eu vou explicar por que a gente quer instalar essa extensão, tá vendo? Ela chama PyLens, ela também é da Microsoft, tá? O que ela te dá, aliás, ela já foi instalada aqui, eu acho que quando eu instalei o Python, veio ela automaticamente. Deixa eu só confirmar. Ó, quando eu instalei o Python, acabou que veio outras extensões aqui também, e a PyLens veio também, tá? Então, você pode instalar aí caso ela não tenha instalado, mas qual que é o legal da PyLens? Ela te dá autocomplete, ela te fala quais são as funções que o Python tem, ela consegue interpretar seu código e te ajudar na hora que você está escrevendo, te mostrar sugestões daquela função que você tá digitando. Na hora que a gente começar a mexer aqui no código, a gente vai ver como é que isso funciona, tá? Bom, vamos configurar então o debugging agora. Eu tenho aqui um arquivo simples que eu criei só para a gente poder testar. E aí, o que eu quero fazer? Eu vou criar um negócio aqui chamado breakpoint. O que significa breakpoint? Quando você está debugando, o que você quer fazer é que a execução do código pare em um determinado ponto para que você possa analisar o que está acontecendo naquele código. Então, só para exemplificar aqui, eu vou criar um breakpoint nessa linha 4, tá? E aí, quando você vai aqui para o lado, você vê que tem esse botãozinho vermelho que começa a aparecer aqui e é nele que a gente cria o breakpoint. Então, eu vou clicar aqui, ó, pronto, tem um breakpoint aqui, ó, tá? Então, quando eu executar esse código em modo debugging, ele vai fazer uma parada aqui para a gente poder analisar o que está acontecendo no programa. Então, se eu for aqui na seção de debugging, eu posso clicar aqui, dar um Run and Debug, né? E aí ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai executar o código para mim e vai parar o código exatamente nesse ponto que eu pedi, tá? E aí que eu vou conseguir analisar o que está acontecendo. Eu vou só dar continuidade aqui para poder ensinar vocês uma outra coisa, tá? Então, eu vou dar um F5 aqui, eu continuo a execução e
Tudo bem. O que acontece? Se eu fizer isso de novo, eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, tá? Mas existe uma maneira da gente criar uma configuração de debug. Então, quando eu cliquei aqui, eu não criei configuração nenhuma, eu só executei ele. Mas eu posso também criar esse arquivo launch.json que explica para o Visual Studio Code como que eu quero configurar as execuções de debugging que eu vou fazer. Então, normalmente eu deixo isso configurado, tá? Eu crio uma configuração de Python file. O que é um Python file? Eu estou querendo debugar exatamente aquele arquivo que eu estou visualizando na tela, tá? Então, eu vou criar aqui e aí ele vai criar essa configuraçãozinha padrão para mim. E pronto. Quer dizer que agora eu já tenho essa configuração, funciona assim, sem você ter que mexer em nada, tá? Ele vai criar essa configuração para mim e agora, quando eu for aqui no modo debugging, veja só o que aconteceu. Ele não aparece mais aquele run in debug vazio, ele aparece já essas outras opções aqui para mim. Então eu posso dar um run in debugging, ele criou essa configuração de current file para mim e aí eu posso simplesmente executar. O debugging a gente pode fazer de várias formas. Tem um botão aqui, ó. Tem esse botão aqui, desse outro lado, e tem também o comando F5, que é um dos mais usados, tá? Então, se você tiver com o arquivo aberto, você aperta F5, você já começa a debugar. E aí, tá lá, ele parou no breakpoint onde a gente queria. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês agora? Qual que é o grande lance do debug? Veja aqui que eu fiz uma pausa e aqui do lado esquerdo ele está me mostrando todas as variáveis do programa, tá? Então ele tem todas as variáveis globais e todas as variáveis locais, tá? As variáveis locais são as variáveis que estão dentro da função que eu estou executando aqui. No momento, ela só tem a variável args, tá? E é um array que está vazio no momento porque eu não passei nenhum parâmetro para ele. Então, o que acontece? Eu tenho todas essas opções aqui que a gente pode usar. E eu vou começar usando essa daqui, que é o step over, que é o quê? Pular para a próxima linha, tá? Que é o comando F10. É legal vocês irem pegando esses atalhos de F10, F11 e aqui o Shift F11, né? Por quê? Porque facilita muito na hora da gente começar a debugar, tá? Então, a gente vai pular para a próxima linha, apertando esse daqui, Step Over, próxima linha, 10. Aí ele vai, ó, parou na próxima linha, tá? E aí, o que eu quero fazer agora? Se eu clicar no Step Over, tudo bem, ele vai continuar indo na próxima linha e aí ele entrou no For, tá? E aí, o que acontece agora é que a gente, do lado aqui, ó, a gente já tem outras coisas aparecendo, porque agora eu já declarei a minha variável i do for. E veja só, o i começou valendo 1 nessa primeira iteração do for. E o total, que eu defini aqui em cima como 0, ainda está valendo 0. Mas se eu continuar a execução e pedir para ele ir para a próxima linha, o que ele vai fazer? Ele vai voltar no for, tá? E agora, mais uma vez, ele vai executar o for mais uma vez. E agora o i já está valendo 2, tá vendo? E o total, né? Como eu tinha somado o total, que era 0, mais o i, deu 1. E agora o total, que é 1, se eu executar mais uma vez, ó, se eu passar para a próxima linha, ele já está valendo 3, porque o i estava valendo 2. E assim, a gente vai linha a linha executando e entendendo o que está acontecendo em cada uma dessas variáveis aqui. E eu acho isso muito legal para você, quando está acontecendo, você está fazendo um código, você não está entendendo o que está acontecendo com as variáveis, por que o resultado que você esperava não está acontecendo, essa aqui é a maneira mais fácil de você conseguir entender o que está acontecendo no seu código, onde é que está o erro, né? Por isso que a gente chama de debugging, né? Bug é um insetinho que entrou no seu código e está fazendo ele funcionar errado, e debugging é você tirar o bug do código, né? Então, você entendendo qual é a operação que está dando esse problema. E aí, um outro comando aqui legal é esse, que é o continue, que é o mesmo F5, tá? O que ele faz? Porque eu não tenho mais nenhum breakpoint no meu código aqui, né? Eu só tenho um breakpoint no começo.
Então, como eu estava usando essa operação aqui, que vai executando linha, 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 se eu clicar nessa outra opção aqui, o que ele vai fazer? Ele vai continuar executando até ele encontrar um breakpoint para parar de novo. Como eu não tenho nenhum breakpoint depois do for, eu não vou parar o código. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Pronto, terminou de executar. Então, o que eu vou fazer agora para mostrar essa outra opção da gente fazer um outro breakpoint aqui nesse código? Então, eu vou sair do for, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um print e vou colocar aqui o total, tá? Que a gente acabou de imprimir. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar total igual a 0 de novo aqui embaixo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um breakpoint bem aqui, tá? Então, depois que eu sair do for, e eu vou setar o total de novo aqui em 0, só pra gente ver como é que fica. Então, beleza, agora eu posso apertar F5 para conseguir começar meu debugging de novo. Legal, então, eu tô parado aqui nesse breakpoint, né? Se eu apertar o F5, que é essa linha de continuar, o que vai acontecer? Ele vai parar, ele vai executar todo o código até ele encontrar um breakpoint de novo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, ele executou todo o for para mim e agora eu posso revisar qual que é o valor da variável total. Eu posso olhar ela tanto aqui do lado, quanto ela aqui, ó, 45. Beleza, eu parei aqui, eu ainda vou setar o total como 45, eu posso executar agora, por exemplo, para a próxima linha, que é o F10. Eu executo a próxima linha, eu confirmei que agora o total é 45. E aí, se eu executar a próxima linha aqui, como essa é a última linha do código, ele vai parar de executar. E aí, agora, a última coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é uma outra opção que a gente estava fazendo step over, e agora eu quero mostrar para vocês a step into. E aí, para vocês entenderem como é que funciona isso, eu vou ter que criar uma outra função aqui, tá? Eu vou definir uma outra função chamada soma, por exemplo. E aí, eu pego um valor, tá? E aí, eu vou, nesse valor... Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer valor 1 e valor 2, tá? E aí eu vou retornar a soma dos dois, tá bom? Valor 1 mais valor 2. Legal. E agora, ao invés de eu fazer aqui o total mais igual a i, eu vou chamar a função soma, tá? Eu vou chamar a função soma passando o total e o i. Então, o código vai continuar executando a mesma coisa, só que agora eu estou usando uma função. E eu acho legal... deixa eu mudar uma coisa aqui. Total, recebe, e agora eu vou dar um return. Veja só que interessante, vamos fazer o debug nisso daqui agora. Beleza, eu parei aqui no total, tá? E agora, se eu continuar dando step into, olha só o que vai acontecer. Eu vou executar, né, o for, vou executar a função soma, mas eu não consigo ver o que está acontecendo dentro da função soma, tá? E olha só que interessante, é para isso que serve esse outra opção aqui, que é o step into. Into é entrar, né? Entrar dentro. Então, se eu clicar no step into, olha só, perceba o seguinte, ó, eu tenho o total aqui no momento tá valendo 0, e o i tá valendo 3. Então, eu vou fazer o step into, e agora eu entrei dentro da função soma, tá? Então, eu fiz o meu debugging entrar dentro da função, e agora eu consigo ver quais são os valores da variável 1, da variável valor 1 e da variável valor 2, né? E agora, olha só que interessante. Agora, no momento, no locals, eu tô vendo as variáveis que são dentro dessa função. Eu já não consigo ver os valores das variáveis que estão fora dela. Isso que é muito interessante. Então, as variáveis, elas têm um escopo, né? Ela tem o escopo da função. Então, se eu clicar mais uma vez aqui, ó, step into, eu vou ver que agora o valor total aqui vale 3, né? Mas esse total aqui é uma outra variável, ela tá lá fora, então ela não vale 3. Então, se a gente continuar aqui, o que vai acontecer? Olha só, eu voltei agora para minha função main,
e o meu valor total continua valendo 0, tá? Por que tá valendo 0? Porque quando eu fiz essa soma aqui, na verdade, eu não tô retornando nada, né, na minha função soma. Eu poderia retornar o total, né, e fazer o total daqui receber esse valor. Então, vamos corrigir isso, ó, return total, e aqui eu posso fazer o seguinte, o total recebe a soma do total mais i. Então, agora, a gente executando, olha só, eu vou fazer a soma, que é o total, agora o total tá valendo 1, né? Porque no começo ele valia 0, aí eu somei com i, o i valia 1, agora o i vale 2 e agora o total já tá valendo 3, tá? E aí, olha só, então aqui o valor total tá valendo 3, eu vou entrar nessa função, a valor 1 vai valer 3, a valor 2 vai valer 3, que é o i, né? E agora eu vou pegar esse valor total aqui, essa outra variável total, ela se chama total, mas ela só vale dentro da função soma. Olha só, ela agora vale 6. E quando eu retornar 6 aqui, esse 6 vai passar a ser recebido nesse valor aqui. Então agora o meu total tá valendo 6 aqui, tá? Isso era o que eu queria mostrar para vocês. Só tem mais uma coisinha, que é o seguinte. Como a gente fez aqui esse breakpoint aqui fora, eu posso continuar e parar aqui. Mas existe uma outra dica que dá para fazer também. Imagina que você está tentando entender o que está acontecendo dentro de uma outra função aqui, tá? Então, você pode pôr o breakpoint aqui. Olha só que legal. E aí a gente executa. Parei o breakpoint aqui, e agora se eu clicar o F5 aqui, que eu continue, onde você acha que o código vai parar? Onde você acha que o debugging vai parar? Se você respondeu que é na linha 14, você acertou. Por quê? Porque quando ele entrar aqui e executar a função soma, ele vai parar na linha 14 aqui para mim. Por quê? Porque apesar de eu não estar fazendo o step into, o código, na verdade, está executando a soma e está entrando lá dentro. E aí, se eu puser o breakpoint aqui, eu consigo começar a entender o que está acontecendo dentro dessa função. Tá legal? E aí, se eu der o F5 de novo, olha só o que vai acontecer. Ele vai sair aqui, vai dar um return, vai voltar para o for, vai executar a soma de novo e vai parar aqui nesse breakpoint de novo. Só que agora, ao invés do valor voltar como 0, ele já vai voltar como 1, porque ele já vai ter executado aqui essa parte de fora do código. Então, vamos ver, ó. Então, agora, você viu, ele já parou aqui, o total veio com o valor 1, né? E o valor 2 do i já estava valendo 2, e agora o meu total vai ser 3, né? Se eu executar aqui o F5, ele vai parar de novo, só que agora o valor 1, que é o total, veio com 3, e o valor 2 veio com 3 também. Então, espero que isso aqui tenha ficado claro para vocês e dê para vocês usarem essa técnica para conseguir entender o que está acontecendo no código de vocês, tá? Legal, espero que você tenha aprendido a entender melhor o código que você está fazendo. E para vocês que estão começando agora na área de tecnologia, eu tenho uma novidade. Eu criei uma mentoria exclusiva comigo, tá? Para você que está querendo começar a procurar seu primeiro emprego, ou de repente você já está num emprego, mas não está gostando muito, quer procurar um emprego mais legal e não está se sentindo confiante de passar nas entrevistas, eu te ajudo a criar um currículo bem legal, a saber onde procurar as vagas e também a eu simulo com vocês entrevistas para que você se sinta melhor e entenda o que você precisa prestar atenção para melhorar nessa área de entrevistas e ir para a entrevista confiante para você conseguir aquele emprego dos sonhos. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui abaixo. E se você ainda acha que é muito cedo para procurar emprego, não tem problema, continua ligado aqui no meu canal, que eu vou continuar produzindo conteúdo para desmistificar essa área de programação para vocês. Beleza? Até a próxima!